Como a inteligência artificial pode transformar a gestão de negócios e impulsionar decisões estratégicas? Descubra como a IA está redefinindo a gestão de negócios e criando vantagens competitivas aqui na Prosa com Bertalha. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui comparecem para trazerem suas contribuições, suas experiências e conhecimentos. E olha a prosa que estamos trazendo hoje para a Prosa com Bertalha, potencializando a gestão de negócios com IA. Hoje vamos explorar como a inteligência artificial está revolucionando a gestão de negócios. Em um mundo onde decisões rápidas e precisas são essenciais, a IA oferece ferramentas poderosas para análise de dados, automação e inovação estratégica. Vamos discutir aplicações práticas, desafios e como líderes podem integrar essa tecnologia para maximizar resultados. Prepare-se para uma conversa rica em insights que irão inspirar e transformar sua visão sobre o futuro da gestão. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa Convertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer muito mais inspiração à sua jornada. E eu tenho o privilégio de receber aqui na Prosa Convertalha o Fernando Pedro de Moraes, ele que é CEO, professor e consultor com mais de 20 anos de experiência em gestão executiva, tecnologia da informação e educação, especialista em metodologias ágeis, inovação e estratégias corporativas, atua como docente na Fundação Getúlio Vargas e Fatec Sebrae, doutor em comunicação, é autor e líder em projetos educacionais inovadores. Olha só que prova fantástica nós vamos ter aqui com o Fernando. Caríssimo, seja muito bem-vindo à Prosa com Bertalha. Muito obrigado, eu agradeço aqui essa abertura e essa oportunidade aqui que está na prosa com Bertaglia. Um grande prazer. Bacana, bacana, muito legal. Gente que já se conheceu presencialmente, né? Não é só virtualmente, não, né? Pois é. Ô, Fernando, deixa eu colocar um aviso aqui para as pessoas que acompanham a Prosa Convertária, né? Para se inscrever no canal, né? Um lembretezinho aí para as pessoas curtir o Fernando, né? Botar um joinha aí para o Fernando. Isso é muito legal, é muito bacana, já que o Fernando veio voluntariamente falar sobre esse tema aqui para gente. E também não esquecer de acionar o sininho lá da notificação, que é muito importante. Meu caro amigo, por que que nós estamos conversando sobre esse tema aqui na nossa prosa conversária? Muito bem. A inteligência artificial hoje ela é de uma relevância fantástica. Não é só uma tendência, mas é uma realidade, né, Bertaglia? As empresas hoje elas adotam de uma certa forma a tecnologia como uma estratégia, né? Pensando no nível de competitividade e de oportunidade, pensando em inovação, transformação digital, né? Como ela é possível você entender processos de negócio e aumentar a eficiência e eficácia, né? Então, é possível você tomar decisões ali mais rápidas, estrategicamente baseadas em dados, porque hoje falar de dados hoje é um insumo necessário e urgente, né? Algo essencial em um mercado que muda toda hora, né? Um mercado dinâmico, né, Bertaglia? Bacana, meu amigo, sensacional, fantástico. A gente tem falado bastante sobre inteligência artificial aqui, viu, Fernando? Mas eu assisti a sua palestra, uma palestra muito bacana, muito legal, diferenciada, inclusive, e por isso que nós queremos aqui explorar esse tema contigo, do ponto de vista de negócio. Quais são os principais benefícios da inteligência artificial, Fernando, para a gestão de negócios em diferentes setores, na sua visão? Bom, tem alguns aspectos que são muito importantes pontuar aqui, Bertaglia. Bom, primeiro, fazer automação de forma inteligente, né? Então, quando a gente recebe muitas perguntas assim, né? Você está usando IA? Você está usando IA? Não, é como você está usando o IA, né? Então, automação inteligente. Vamos pensar em redução de tarefas que são repetitivas, né? Permitindo que equipes de trabalho elas foquem no estratégico, foquem no core delas, entendeu? Um outro ponto importante, quando você me pergunta sobre benefício, a gente fala de análise de dados em tempo real, né? Porque a inteligência artificial, ela, de certa forma, ela processa uma quantidade de volumes de dados gigantescos. E essas informações, elas são rapidamente absorvidas nesse processo de trabalho, principalmente para identificar, tipo, padrões e oportunidades, como eu disse para você ali em cima. Mas dá para ir além, dá para falar de eficiência operacional, né? Redução de custo para aumentar a produtividade.
Outra coisa muito importante, porque a gente fala de cliente, então a gente fala de experiência de cliente, então melhor experiência do cliente, personalização, personificação e atendimento mais rápido e de forma muito mais assertiva. E para a gente finalizar essa questão que você me falou, é tomar decisão baseada mesmo em dados, aqueles insights que são totalmente estratégicos para que a gente possa reduzir riscos efetivos e aproveitar essas oportunidades que caem aí na vida, né? Isso é muito importante. Muito legal, Fernando. E até porque, embora você já tenha falado sobre a inteligência artificial ajudando as empresas aí, eu queria explorar um pouco contigo, aprofundar um pouco mais essa previsão de tendências de mercado, tomar decisões mais informadas. A gente tem feito aqui algumas prosas voltadas principalmente para hortifruti, para varejo, e o Uhum, pessoal está explorando muito bem esse tipo de uhum. coisa. Eu queria ouvir sua visão sobre isso. Quando você pensa em tendência, né, então estatística preditiva é um aliado da inteligência artificial, né? Então, a IA ela vai analisar grandes volumes de dados, principalmente dados históricos em tempo real, que vai criar uma identificação de padrão invisível aos nossos olhos, tá? Então, ao olho humano. Então, isso vai permitir uma previsão de demanda, né? Por exemplo, ajustando seus estoques, as produções conforme tendência de consumo, né? Uma outra coisa muito importante é fazer análise de sentimentos, monitoramento, né, em redes sociais, né, em estruturas ali que são mais orgânicas para entender a percepção de uma marca, por exemplo, né? Outra coisa que é muito importante é entender recomendações personalizadas. A gente vive num mundo de streaming, né? A gente saiu de uma pandemia em que minha vida era uma live, então olhar para as recomendações personalizadas, essas empresas como Netflix, a Amazon e tantas outras que existem aí utilizam IA para prever o que o cliente vai fazer. Ele vai clicar em 10 segundos. Ele vai verificar um banner e aquele banner vai estar numa mídia social dele e num e-mail. Então, essa relação, né, de recomendação personalizada, que até é bacana eu falar aqui, porque isso fez parte do meu doutorado, eu estudei várias plataformas disso, e é incrível, Bertaglia, assim, como eles se comportam, né, até mesmo para pedir que você clique, né, para mostrar que dele ali tem uma solicitação para que você se engaje ali com os dados. Isso é muito importante. Uau, que legal, fantástico. Eu estou gostando demais dessa nossa prosa aqui, viu, Fernando? Que Bacana, bom. realmente, muito bacana. E aí, uma pergunta que eu teria para você, para a gente explorar um pouquinho mais esse assunto da IA, né? É, eu queria falar um pouquinho de implementação, de desafios, porque nós estamos explorando muito a IA, né? Uhum, E aí o receio que nós temos é que isso se transforme em alguma coisa mirabolante, como tantas coisas que aconteceram, e de repente as pessoas, as empresas não conseguem entender efetivamente o que a IA pode proporcionar. Então, eu uhum. queria ouvir de você quais são os desafios mais comuns na implementação da IA nas estratégias de negócio, Fernando. Importante e fundamental, Bertaglia. Então, a gente já pontua isso como uma resistência à mudança, né? Muitos profissionais que são aí do nível de relacionamento nosso, eles temem que a IA substitua empregos, tarefas, atividades, mas o papel dela não é essa, né? O papel dela é apoiar e não substituir, né? Eu posso falar de várias profissões, mas eu, enquanto professor ou consultor, eu tenho que entender a IA para que ela entregue conteúdos, né, de profundidade relevante dentro do escopo do que eu conheço. Então, levando em consideração que essa resistência à mudança, ela pode ter um reconhecimento diferenciado quando você percebe que a IA, ela desempenha tecnicamente um apoio para a tua profissão. Então, na verdade, a gente não está perdendo o posto para a IA, a gente está perdendo o posto para um profissional que conhece de IA, porque a IA habilita muito ele. Então, a resistência à mudança seria uma principal, um desafio, né, nessa implantação. Mas tem outros que são importantes pontuar. Qual é a qualidade do dado? Que tipo de dado você está olhando? Qual é a profundidade?
Porque sem dados a gente não faz nada. Então, o dado ele tem que ser preciso, ele tem que ser organizado. A IA, ela não gera bons resultados se ela não tiver isso, né? Então, tem que ser dados consistentes, confiáveis, de fontes íntegras, né? Então, é muito importante quando a gente fala isso. Outra coisa importante é o investimento inicial. Porque ele pode ser alto naquele momento, mas o retorno financeiro, estrategicamente planejado, ele compensa num plano, né, de projeto de viabilidade, né? E uma outra coisa que é fundamental, não dá para não falar, é ética e transparência, né? As empresas elas precisam garantir que a IA seja usada de forma justa, responsável e respeitando leis gerais de proteção de dados que estão aí, tá? E bacana, legal. Eu queria pegar uma frase sua aí que foi bem interessante, né? Ou seja, os empregos, na realidade, as pessoas não vão perder seus empregos para IA, mas vão perder para aqueles que conhecem IA, né? Para aquelas pessoas que estudam, Exatamente. que vão fundo, que leem, né? Eu queria explorar um pouco mais esse lado aí, Fernando. Pode ser? Claro, é uma das coisas que eu lá atrás, né? Eu sempre fui orientado a um tipo de trabalho, embora sempre tenha gostado e me envolvido em MQI, que é Métodos Quantitativos e Informática. Eu fui fazer curso de informática muito cedo, né? Hoje eu tenho quase 51 anos, mas eu trabalho com contato com tecnologia desde os meus 13, 14 anos de idade, né? Então isso é 1984, 85. Então, dentro dessa, né, dessa discussão, eu acho que assim, hoje a gente tem um nível de acesso, Bertaglia, muito grande. Né? Então você tem diversas plataformas de inteligência artificial, diversas plataformas que exploram os dados para construir painéis, para construir mapas. Então, atualmente, quando a gente olha essas profissões, elas são amparadas por níveis altíssimos de tecnologia, por algoritmos, né? Por estatísticas preditiva, descritiva, matemática factual. Então, aquele profissional. Você é um profissional de logística, eu sou um profissional de TI, mas não, a gente está envolvido com vários tipos de atividades. E a IA, ela consegue, em vários momentos, ampliar o teu escopo por um conhecimento técnico que só ele permite se você tiver um conhecimento já mais adequado, sustentável. Então, eu acredito que qualquer profissional, seja um médico, um dentista, seja um vendedor, qualquer profissional que olhar para a inteligência artificial e trazer o seu conteúdo histórico, ele vai conseguir navegar isso com uma velocidade gigantesca, né? Não é só na construção de um contrato de venda ou compra de um produto, não, é mais do que isso. Então, eu acho que quando a gente olha para o profissional e percebe que a gente está em 2025, muito já se passou de como que era o ensino-aprendizado no Brasil, como que você mantinha contato em trabalho. Eu me lembro, um dos primeiros empregos, Bertaglia, eu ficava desenhando o processo de trabalho, eu ficava analisando, era OIM, né, OSM, então Olha. você tinha que ficar desenhando o fluxo de trabalho no escritório e logo eu desenhava aquele mapa enorme. Então hoje você tem Visage, você tem Visio e ainda mais com a inteligência sobre aquele departamento, como ele funcionaria hoje. Né? Então, eu acho assim muito valioso, mas muito valioso, o profissional, independente da área e de nicho de mercado que ele tenha, olhar para as ferramentas de transformação digital e um produto da transformação digital é a IA. A gente está vivendo hoje com a IA o que a gente viveu com a internet na década de 90, né? Então, assim, é um mercado oportuno, está aberto e você pode questionar e recriar a sua forma de trabalho, a sua profissão. Hoje se fala muito em cientista de dados, mas o cientista de dados, ele está dentro da medicina, ele está dentro da odontologia, da farmácia, da engenharia, da cadeia de suprimentos. Então, na verdade, novas habilidades, novas expertises vieram por conta de três grandes áreas: matemática, estatística e computação. Né? Então, isso é muito importante. Então, essas profissões, elas estão aí, vieram de uma nova forma e você precisa se adaptar ao IA. Aliás, é muito legal. Aliás, esse ponto que você trouxe, eu bato sempre nessa tecla, né? O pessoal não gosta muito de estatística nem de matemática, mas precisa mergulhar nisso, não é, Fernando? Precisa, é necessário.
É necessário. Eles eram considerados na faculdade, né, o eixo do mal, né? Os professores, colegas que trabalhavam com a gente, que era de matemática, eles se intitulavam, eu sou do eixo do mal, porque eu sou da matemática, matemática financeira, estatística, mas é necessário para entender a lógica e a capacidade de abstração de um cenário histórico de dados. É fundamental, fundamental. Bacana, legal. E aí eu queria explorar um outro ponto que você falou já em alguns momentos aí da nossa prosa sobre a importância dos dados, análise de dados, de que forma a IA está transformando a análise de dados, e a geração de insights do ponto de vista estratégico, na sua visão e conhecimento. Muito oportuno, então eu vou citar um caso aqui que muita gente já citou, mas não percebeu a evolução da transformação digital. O grande grupo Tesco da Inglaterra, ele em 2006, ele foi atrás de um matemático, né? Robert Clive Hamby. E esse cara, ele chegou e entendeu toda a estrutura de dados e falou assim: tem uma coisa muito simples que a gente precisa fazer, sem isso a gente não consegue transformar a análise de dados de uma forma aproveitável, estratégica, para pensar num plano futuro, né? O que que ele fez? Ele fez o cartão fidelidade. Ele começou a acompanhar o histórico daquele usuário da rede Tesco, né? E isso ele fez em 2006. Ele foi considerado, né, a frase dele é a frase mais conhecida no mundo, né? O dado é o novo petróleo, então foi esse Hum? cara que desenvolveu isso. E ele falava assim uma coisa muito simples: se você não tiver relatório automático que eu possa personalizar os insights, eu não vou conseguir fazer um painel inteligente. Ele estava falando de dashboard, né? Uma outra coisa que vem dessa onda, então eu estou me apropriando da fala do Clive, fazer previsões. Então a IA, ela olha para predição, antecipação de problemas antes que eles aconteçam. Né? O grupo Tesco ele foi para a Coreia, numa estação de metrô, imprimiu fotos em vinil, esperava o pessoal sair da estação do metrô e via aquela imagem e com o celular fazia compra. Entrava no aplicativo da Tesco, fazia a compra, quando chegava em casa, aquilo já estava lá. Então, isso é uma análise complexa, em segundos, né? Que também é uma outra relação quando a gente pensa nesses insights de dados estratégicos. Então, fazer análise de dados mais complexa, mas de uma velocidade gigantesca, né? O que antes levava meses para fazer análise de dados, hoje você faz em tempo real, né? Você consegue acompanhar tudo isso, por quê? Porque o dado ele está quente, o dado ele se movimenta, né? Então as bases de dados que vieram criadas na década de 60, porque antigamente eram as fitas magnéticas, você começa a fazer uma interpretação de como que as empresas começam a entender a relevância disso, né? Tem uma empresa famosa que é a Oracle, que ela nasceu baseada nisso em 1970, criar norma e regra de dados para que você pudesse ter uma tranquilidade nesse momento histórico de fazer levantamento, né, de cenários, tomar suas decisões em tempos reais e em tempos modernos, né? Então é um pouco disso. Eu acho que é super necessário olhar para painéis inteligentes, para você gerar esses relatórios de forma automática, você olhar para IA com estatística preditiva, descritiva, diagnóstica, né? Então, antever o que vai acontecer, né, trazer para a realidade, né, e ter um conjunto de complexidade que antes demorava anos, meses, você fazer isso em segundos, né? É um pouco disso. Uau! Meu amigo, que fantástico! Fernando, nós estamos chegando ao final aqui do primeiro tempo da nossa prosa. Eu vou chamar a dona Corujinha, ela vai cantarolar um pouquinho, nós vamos tomar uma água, um café e nós voltamos já em seguida. Vapt-vupt. Pode ser, Fernando? Perfeito. Claro, perfeito. Até já. Olha só que prosa mais que fantástica nós estamos tendo aqui com o Fernando sobre esse tema maravilhoso que é a inteligência artificial. Eu sou um apaixonado por isso, viu, Fernando? Gosto muito realmente, tá? Fernando, só que tem um pequeno detalhe que eu tenho percebido aí nas minhas idas e vindas, conversas com lideranças, palestras, você também é professor, é palestrante. Como
líderes podem preparar suas equipes para adotar a inteligência artificial com eficiência, meu amigo? Muito bom, Bertaglia, eu acho isso essencial. É um ponto bem crítico, né? E a gente fala muito isso em palestra, em aula, porque, na verdade, grandes profissionais às vezes se esquecem de algumas coisas e parece que fica no piloto automático. E aí o dia a dia acaba consumindo. Então, uma coisa muito importante: treinar e capacitar. Isso é o ponto zero, né? Você tem que se descolar do corpo e ver o que está acontecendo lá adiante. Então, treinamento e capacitação, né? Como a gente falou aqui no bloco anterior, a IA ela não vai substituir o humano, pode ficar tranquilo. Mas o humano que olhar para a IA, ele vai impor, né, na outra equipe um desafio. Então, eu vou potencializar as habilidades. Então, é uma coisa muito importante. Eu vou ter que treinar e capacitar os profissionais para que eu potencialize o que tem de melhor nessa equipe, que são essas habilidades. Então, ensinar a equipe a trabalhar de fato com o objetivo com a IA é fundamental. Esse é o ponto zero. O um é desenvolver uma cultura de IA dentro da empresa, quebrar esses paradigmas, esses falsos jargões, criar uma cultura de IA, não é uma cultura de inovação, né? A IA ela é um produto dessa transformação digital, mas eu tenho que encorajar. Então, segundo ponto, cultura da inovação por meio da IA, desenvolver a cultura de inteligência artificial, encorajar, experimentar. A gente está na fase de experimentar, meu amigo. Bertaglia, vamos experimentar, estamos na fase da experimentação. Só que tem que saber como eu vou adotar essa nova tecnologia e quais são os resultados esperados. Então, lá, marco zero, vamos lá, vamos marcando. Treinamento e capacitação. Depois, cultura da IA, desenvolver o encorajamento a experimentações, projetos pilotos para fazer isso. E por último, acho que assim, tem que ser transparente. Tem que ter explicação. Quais são os benefícios de usar a IA nesse modelo e nesse modelo aqui? Como que eu vou impactar o processo de cada um deles? E principalmente, carreira, salário, entendeu? Como que eu vou imaginar tudo isso? Estamos eu aqui e você. Eu na minha casa, você na sua. Estou em Bragança Paulista, por meio de uma plataforma. Então, qual é essa relação de benefício com essa estrutura da cultura de IA por meio de treinamento e capacitação? É isso que eu acho. Ah, meu amigo, que legal, gostei demais. E aí, lá no primeiro bloco, você trouxe o exemplo da Tesco, né? Uhum. Eu queria desbravar um pouco esses exemplos aí, de como a IA pode impactar, logicamente, o mundo corporativo, as operações empresariais. Você teria outros casos para trazer, Fernando? Sim, a Amazon eu estudei muito na tese do meu doutorado e foi muito incrível que até então eu mesmo não sabia. Um professor de transformação digital que não conhecia efetivamente a história da Amazon, porque como todo mundo achava que a Amazon queria ser recordista mundial em venda dos seus produtos por meio da web. Mas na verdade, Betânia, não era isso que acontecia. Então vamos pegar uma linha do tempo, vamos imaginar o seguinte: 94, Amazon. A Amazon vai lá, cria um portal e fica aberta a receber visitas, em que as pessoas ficam buscando nome de livro, autor, temática, e de repente esse cara loga na plataforma. Steve Bezos ficou lá 12 anos olhando para isso, até 2006, 2007, quando o que que esse cara lança? O Kindle. Então, o que que ele estava fazendo? Analisando dados históricos para usar a estatística futura para recomendar que teria uma segunda opção de leitura de livro. Não só esses lindos livros físicos que estão atrás de você, mas os famosos e-books, audiobook. Pode assistir aonde você quiser, pode escutar onde você quiser e pode ler aonde você quiser, meu amigo. Então, esses modelos, classicamente, como Mercado Livre,
né, que vieram na onda dessa transformação do físico para o digital. Então, vamos lá, físico, e nesse momento, na década de 94, era o digital, meio físico, meio digital. E hoje a gente olha esses modelos muitos no digital, tá? Então, o que que a Amazon fez? Ela montou o teu portal, como tantas outras, que era eBay, Mercado Livre, né? E fez uma coisinha diferente. Ele pegava o dado histórico do usuário, latitude, longitude, de onde ele logava, o que que ele ficava fazendo, ele procurava isso aonde, ele ficava lendo a sinopse, então ele rolava a página mais de uma vez, opa, ele entendeu. Então, a mesma coisa quando hoje a gente volta o vídeo no YouTube. Opa, ele não entendeu ou ele quer ver isso de novo. Então, a Amazon armazenava tudo isso. Isso era o maior repositório de dados, meu amigo. Isso era fantástico, Que entendeu? bacana, que legal, realmente Fantástico. bacana esse tema da Amazon, que você inclusive apresentou lá na palestra, né? Ou seja, Exatamente, eu é isso aí. me recordo disso. Outro ponto aqui você falou um pouquinho de ética em um dado Uhum, momento, né? Como garantir uhum. a ética e a transparência na utilização da inteligência artificial para gestão de negócios, Fernando? Olha, eu acho muito importante, porque do jeito que a IA faz para o bem, ela também pode fazer para algo que não é tão bom assim, né? Então, esses robôs da internet, essas inteligências que ficam por aí, a primeira coisa que eu já te falo assim é evitar viés no algoritmo. A IA, ela aprende, né? Com os dados que você está fornecendo para ela. Se os dados forem tendenciosos, o resultado também vai ser. Então, isso é uma coisa fundamental. Evite vieses. Uma outra coisa é explicabilidade. Decisão baseada em A, ela deve ser compreensível para todos os níveis. Então, se eu evito viés no algoritmo e se eu explico, eu tenho um corpo importante. Para fechar isso, a regulamentação e o que a gente chama hoje de governança de dados. Não é só a governança corporativa, é a governança tecnológica e a governança de dados, estabelecer normas claras, meu amigo, para o uso responsável da IA e colocar lá o que tem que ser responsabilizado dentro das diretrizes empresariais, entendeu? Então, a regulamentação e a governança fecha esse tripé importante da garantia da ética. Então, evitar vieses, explicabilidade e regulamentação, meu caro. Governança de dados. Fantástico, muito legal realmente esse ponto. Você fala com a alma, dá para perceber que você gosta muito do assunto, Fernando. E o Fernando, Obrigado. quais são os setores que têm se destacado na adoção da inteligência artificial, e o que nós podemos aprender com esses setores? Bom, primeiro, tecnologia, né? Tecnologia, ela, ao longo dos anos, ela se desenvolve cada vez mais e ela olha muito para isso. Mas eu vou aliar a tecnologia à finança. Então, tecnologia e finança pensando principalmente nas fintechs, né? Então, e aí tem um caso bacana, meu amigo, se você me permite. Claro. 2008, Uhum. 2008, Lehman Brothers sofre aquela quebra. No Brasil, a gente fala de Sadia, né, Perdigão, só que acontece uma coisa importantíssima, importantíssima para esses setores que foram influenciados pela transformação digital. Na época, 2008, o prefeito de Nova York era Michael Bloomberg, esse cara da agência Bloomberg, né? Então, o que que ele fez? Com o Lehman Brothers, né, que ele teve essa sua insolvência, ele foi atrás de um parceiro, mas para ele tinha que ser um dos parceiros mais interessantes de tecnologia. Ele foi atrás da Accenture. E aí ele chegou e falou assim: eu quero criar uma semana de imersão em que eu possa conciliar tecnologia e estruturas financeiras. Nasceu o Startup Weekend. E lá nasceram as famosas fintechs que a gente conhece hoje. Então, o banco e fintech vem com essa pegada, né, desde 2008, com a inovação do atendimento, automatização e segurança digital. Então, esse foi um setor que assim mudou demais. Não tem fila,
não tem banco, agências fecharam, não porque se criticou a estrutura financeira, não, porque a cultura de IA mudou. Então, esse momento que eu falo para você, um dos principais setores de influência é tecnologia e banco, né? Tecnologia e finanças, porque o produto disso foi a fintech. Uma outra coisa, né? Você tem dispositivos conectados, você tem relógio, você tem pulseira. A saúde, meu amigo. O uso da IA para fazer diagnóstico rápido e tratamento personalizado é assim fantástico, fantástico. Você está caminhando, o seu relógio está pitando, levanta, toma uma água, sobe o teu plano de saúde, o teu exame. Né? A gente viveu numa pandemia e a gente viu muito isso dos dispositivos wearables, né? Que são os vestíveis, onde eles geram dados toda hora. Então, todos esses produtores de tecnologia voltados para a saúde começaram a se reinventar, né? Uma outra coisa que eu acho também aqui, faço várias pesquisas nisso e dou consultoria nisso, é o agronegócio. Sensor IA otimiza plantio, colheita, previsão climática. Hoje você não monta mais no cavalo e vai tocar o gado, meu irmão. Você levanta o drone e já sabe mapear as matrizes para poder separar quem está ali emprenhado ou não. Como é que vai fazer tudo isso? Né? O agronegócio ele tem um aliado com a inteligência artificial e esses sensores. Outra coisa, o varejo, né? Personalização do atendimento. E outra que é a tua área, logística muito mais inteligente, né? Eu acho que assim, existem muitas coisas fundamentais, mas tem uma lição principal. Quem usa IA para otimizar o processo empresarial gera valor ao cliente e sai na frente, meu amigo. Maravilha, muito bom, meu amigo. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, até para a gente fechar o ciclo aqui, né? Tá passando muito rápido, mas quais tendências futuras? A gente já sabe que IA é alguma coisa Hum, de um movimento de uhum, futurologia, né? uhum, Mas uhum. quais tendências futuras no campo da IA prometem transformar ainda mais o mundo dos negócios, o Fernando? Olha, eu vejo muito a estrutura quântica. Quando ela chegar em acesso para a gente, vai ser um grande diferencial. Então, imagina, o meu filho, ele tem um tipo de transtorno e às vezes o emocional dele fala mais alto e aí ele se descontrola. Por exemplo, você tem um relógio quântico que vai soltando pílulas para que esse desconforto não exista. É como Hum. se fosse um disjuntor, ele cai, dificilmente ele volta. Hoje a gente fala muito de saúde mental, né? Burnout é inscrito no CID-10. Então, quando você me faz essa pergunta, quando você fala sobre as tendências, então assim, a IA produzindo essas coisas novas, como você vê aí, ChatGPT, DeepSeek, Copilot, ele ajuda a criar código para desenvolver estratégia empresarial, né? Ele redesenha códigos de programação para dar apoio estratégico à empresa. Esse é um ponto. Outra coisa é aumentar a automação, processos muito mais inteligentes, muito mais ágeis. E a inteligência artificial explicável, né? Eu criei um título assim, IA explicável. O que que é isso? Modelo mais transparente, modelo mais interpretativo. Já que a gente precisa desenvolver essa cultura, então vamos criar colaboração humano-IA. Ok? Então a IA vai me ajudar enquanto humano na criatividade, na inovação, mas a decisão final é minha, certo? Que Então, olhar fantástico. para isso é importantíssimo. Então, vamos lá. Computação quântica, né? Só para ter uma diferença entre a computação tradicional e a quântica, né? Você tem uma diferença gigantesca entre o zero e um. Zero e um é a computação tradicional. Zero e todo o intervalo até um é a quântica. Então, imagina num labirinto ficar testando saídas. Essa é a computação tradicional, né? Então, quando você trouxer na mesa uma computação quântica disponível para todo mundo, a gente vai ter uma colaboração infinita da humana com a inteligência artificial. Vai ajudar muito na criatividade, no tratamento médico, no aumento de produção e tem muita coisa bacana para ir. Que bacana, meu amigo. Fernando, gratidão enorme pela sua participação aqui na Prosa com Bertalha, que foi fantástica.
Eu aqui agradeço, estou aqui super disponível. É um tema que eu respiro isso 24/7 e estou aqui à sua disposição, meu amigo. Foi um grande prazer. Que legal, que bacana. Ao infinito e além, Fernando. E o que nós fazemos em vida, meu amigo, ecoa na eternidade. Um É abração para isso você. mesmo. Abraço, até mais, obrigado.